Shalom! A santa paz para você, meu caro amigo, minha cara amiga. Eu andei fazendo uma pesquisa, fazendo um passeio aqui pela Bíblia, um tour pela Sagrada Escritura, especialmente no Antigo Testamento, e através aqui das introduções e dos livros da Bíblia da CNBB, eu encontrei, ou eu elaborei aqui um itinerário sobre as fases da história de Israel e do Antigo Testamento. Fases histórico-literárias de Israel e do Antigo Testamento. Para a gente ter assim uma ideia base desde o início dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento até o final. Desde o primeiro período, lá do período dos patriarcas, até o final do Antigo Testamento, quando do nascimento de Jesus. Nós podemos dividir essas fases, segundo aqui o que eu encontrei na Bíblia da CNBB, né? Dividir essas fases em 5 períodos ou 5 fases da história de Israel, e nos quais foram aparecendo também os escritos sagrados, os livros sagrados que compõem o Antigo Testamento. Portanto, nós temos assim a primeira fase, que seria do século XVIII, de 1800 antes de Cristo, mais ou menos, a 1000 antes de Cristo, mais ou menos. Então, a primeira fase, dividido em 3 estágios. O primeiro estágio seria aquele estágio chamado estágio ou fase ou época ou período dos patriarcas, de 1800 a 1300 a.C. Nesse período nós temos Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, e Lia e José. Lembra a história de José no Egito? A última história do livro do Gênesis? Então esse é o primeiro período. Aí nós não temos nada escrito ainda, apenas tradições orais. Histórias, tradições que são transmitidas, que foram transmitidas oralmente. No segundo estágio, nessa primeira fase, é a época do Êxodo, de 1300 a 1200, mais ou menos, antes de Cristo. A etapa da escravidão no Egito e da libertação do Egito, da saída do Egito rumo à terra de Israel ou à terra prometida. Aqui se destaca então a figura de Moisés, conhecido pelo povo de Israel como o profeta Moisés. Um terceiro estágio, de 1200 a.C. a 1100 a.C., um século mais ou menos, é o estágio da entrada na terra, da conquista da terra e da distribuição da terra de Israel entre as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. É a época de Josué e a famosa época das tribos e dos juízes, né? Aqui apenas ainda tradições orais. Na segunda fase, depois do período tribal, nós temos a época da monarquia, ainda um reino unido, reino que foi comandado primeiramente ou reinado por Saul, Davi e Salomão, entre os anos 1000 a 900 antes de Cristo. Um século mais ou menos durou a monarquia unida, o Reino Unido em Israel. E aqui surgem as primeiras tradições escritas, que são chamadas de tradições javistas, ou tradição javista. Porque nesse escrito o nome de Deus, se é que Deus tem nome, chamava-se Deus de Yahvé, ou um modo mais errôneo de falar, Javé. É melhor que não usar essa expressão nem Yahvé, nem Javé, mas sim o Senhor Deus. Mas em todo caso ficou conhecido como tradição javista. As primeiras tradições escritas desse período
de 1000 a 900, de 1000 a.C. a 900 a.C., um período das primeiras tradições escritas chamado de tradições javista, é o período do Reino Unido, sob o reinado de Saul, de Davi e Salomão. Depois de Salomão, quando Salomão morreu, houve um cisma, a divisão de Israel. Aí entramos na terceira fase, ainda na monarquia, mas com o reino dividido. O reino do norte, chamado de reino de Israel, e o reino do sul, chamado o reino de Judá. Aqui, nessa fase, nós temos as chamadas tradições escritas, as tradições eloístas, porque o nome nesses escritos, o nome dado a Deus nesses escritos é Elohim ou Elohim, Deus, né? Um nome que se dava para Deus. Tradições eloístas. No reino de Israel, no norte, durou de 900 a.C. até 720 a.C., quando a Assíria invadiu o reino do norte e destruiu completamente. Os assírios invadiram o reino do norte e aniquilaram com o reino do norte, o reino de Israel. Nesse período nós temos os profetas Amós e o profeta Oséias. Amós e Oséias. Nós temos esses dois profetas, chamados profetas escritores, que tem um livro com o nome lá na Bíblia, aqui na Bíblia, aliás, Amós e Oséias. Temos também o período do profeta Elias. Elias não tem um livro próprio, mas o chamado ciclo de Elias está em 1 Reis, capítulo 17, até 2 Reis, capítulo 2. Então temos aí 3 profetas de grande envergadura, não é? Amós e Oséias e o profeta Elias, todos no reino do norte, o reino de Israel, como eu já disse, que durou apenas de 900 a.C. a 720 a.C., quando foi aniquilado pelos assírios. Nessa mesma fase, no reino do sul, o chamado reino de Judá, durou um pouco mais, de 900 a.C. até 587 a.C. Essas datas são mais ou menos. Em se tratando de escritos e de história antiga, é muito difícil a gente precisar e bater o martelo quanto à precisão de uma data, não é? Então, de 900 a.C. até 587 a.C., mais ou menos, durou o reino do sul, o reino de Judá. Em 587, os babilônios, guiados por Nabucodonosor, invadiram o reino do sul, invadiram Jerusalém, queimaram a cidade inteira, incendiaram o templo, profanaram o templo, né? Destruíram completamente Jerusalém e o reino do sul. Acabou também o reino do sul e levou o povo para a Babilônia, ou pelo menos a corte foi levada para a Babilônia, e começou aí o período do exílio, que vamos falar daqui a pouco. Nesse período aqui, no Reino do Sul, em Judá, surge o chamado, ou é encontrado o chamado Deuteronômio primitivo, que são os capítulos 12 a 26 do livro do Deuteronômio. É dessa época, ou pelo menos foi encontrado no templo nessa época. Deuteronômio 12 a 26 é o núcleo, chamado núcleo deuteronômico. Os outros capítulos 1 a 11, são os capítulos iniciais, foram acrescentados depois do exílio. E os capítulos finais, 27 a 34, do livro do Deuteronômio, também foram acrescentados posteriormente, depois do exílio da Babilônia. Então, nessa época, nós temos o Deuteronômio primitivo, capítulos 12 a 26. Os profetas do sul, nessa terceira fase do Reino do Sul, que atuaram no Reino do Sul, em Judá, os profetas Isaías, capítulo 1 a 39, é o chamado primeiro Isaías, né? Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque. Isaías, o primeiro Isaías, 1 a 39, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque.
Assim se encerra com a invasão Babilônia em 587, o Reino do Sul, e começa uma quarta fase que nós chamamos de quarta fase, a fase do exílio da Babilônia, que durou mais ou menos 50 anos, entre 587 a.C. a 538 a.C., o exílio da Babilônia. Aqui nós surge os escritos de cunho sacerdotal, ou a tradição sacerdotal. Por exemplo, o capítulo 1 do livro do Gênesis, aquele hino da criação, o primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. É um escrito sacerdotal, é um hino sacerdotal, da tradição sacerdotal, e é dessa época. Então surge a tradição sacerdotal. Nós temos dessa época também do exílio a chamada historiografia deuteronomista, que alguns datam dessa época, outros ainda dizem que houve uma nova redação dessa historiografia deuteronomista depois do exílio, na volta do exílio. O que é a historiografia deuteronomista? É composto por aqueles livros que nós conhecemos como livro de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Segundo alguns autores, e muitos autores, aliás, esses livros históricos de Josué até 2 Reis teria como o livro do Deuteronômio como a sua introdução. Por isso é chamada de historiografia deuteronomista. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então nasce aí, mesmo que seja ainda de forma ainda provisória, a historiografia deuteronomista, e segundo alguns ela será compilada definitivamente, escrita definitivamente, como nós encontramos hoje, depois da volta do exílio da Babilônia. Os profetas que atuaram nesse período do exílio: profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, o segundo livro de Isaías, ou Isaías capítulo 40 ao capítulo 55, é o chamado segundo Isaías, o profeta Abidias e o livro das Lamentações, as Lamentações de Jeremias. Então Ezequiel, segundo Isaías, Isaías 40 a 55, o profeta Abidias e o livro das Lamentações. Terminado o exílio da Babilônia, com o edito de Ciro, o persa, o povo então volta à terra. É o chamado pós-exílio. E esse período vai de 538 a.C., mais ou menos 538 a.C., até 63 a.C., com a invasão romana. Então, nesse período também de pós-exílio, nós temos 3 fases, o chamado período persa, da dominação persa. Depois da dominação persa, nós temos a dominação grega, dos gregos, e depois da dominação grega, a dominação romana. Veja que Israel nunca mais foi livre, E é o chamado período de reconstrução, o período persa é o chamado período de reconstrução, quando intentam reconstruir o templo de Jerusalém. O primeiro templo já havia sido destruído, agora é a época da reconstrução, e levam a cabo a reconstrução do templo, e será chamado de segundo templo, que será destruído definitivamente no ano 70. Aí depois de Cristo, no ano 70, o segundo templo foi destruído definitivamente, nunca mais foi reconstruído. Então temos o primeiro templo, que é o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, e o segundo templo, reconstruído no período persa e depois destruído no período da dominação romana, em 70 depois de Cristo. Então, esse pós-exílio, 3 períodos, O período da dominação persa, o período da dominação, em seguida o período da dominação grega, e em seguida o período da dominação romana, a partir do ano 63 a.C. Nessa época nós temos a redação final
do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Os profetas dessa época: Ageu, Malaquias, Zacarias, o terceiro Isaías, Isaías 56 a 66, e o profeta Baruque. Então, Ageu, Malaquias, Zacarias, Baruque e o terceiro livro de Isaías, Isaías 56 a 66. Então temos o livro de Isaías, é dividido em 3 partes, né? O primeiro Isaías, de 1 a 39, o segundo Isaías, de 40 a 55, e o terceiro Isaías, que é dessa fase, 56 a 66, capítulo 56 a 66. Surge aqui também os livros chamados de sapienciais e os livros poéticos. Sapienciais: livro de Jó, o livro do Eclesiastes, ou Correlete, o livro do Eclesiástico, ou Sirácida, o livro da Sabedoria, o livro dos Provérbios e os livros poéticos, né? O Cântico dos Cânticos e a redação final dos Salmos. Os Salmos é uma compilação de orações do povo de Israel que foram sendo recolhidos ao longo do tempo, e nesse período eles foram compilados definitivamente como nós os encontramos agora. Então, os sapienciais: Jó, Eclesiastes ou Correlete, Eclesiástico ou Sirácida, o livro da Sabedoria, o livro dos Provérbios, o livro do Cântico dos Cânticos e o livro dos Salmos. Temos também nesse período surgiram também as chamadas novelas teológicas. Novelas, é novela mesmo, são narrativas de cunho edificante, né? É o livro de Jonas, conhecido como profeta Jonas, mas é uma novela de Jonas, é uma narrativa teológica. O livro de Ruth, o livro de Tobias, o livro de Judite e o livro de Esther. Jonas, Ruth, Tobias, Judite e Esther, que nascem nessa época, essa quinta fase depois do exílio da Babilônia. E nós temos aqui também, que surgem também os outros livros históricos, primeiro e segundo livro das Crônicas e o livro de Esdras e o livro de Neemias. O primeiro e segundo livro de Crônicas é como que um resumo bem sintético daqueles livros chamados de historiografia deuteronomista: Josué, Juízes, Samuel e Reis. O livro das Crônicas enxuga um pouquinho aquela história e, claro, faz lá as suas modificações. Mas o livro das Crônicas, os 2 livros das Crônicas, surgem nesse período. Também Esdras e Neemias, que tratam daquele período da reconstrução de Jerusalém e do Reino do Sul. E é bom ficar claro que o Reino do Norte nunca mais foi também reconstruído, né? Só o Reino do Sul, daí Judá, daí nasce também o chamado judaísmo, e aí o povo de Israel começa a ser chamado então de povo judeu por causa exatamente do reino de Judá. Nasce também aqui os 2 livros dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, e por fim o livro de Daniel, conhecido como o livro do profeta Daniel, mas na verdade é um livro de gênero literário apocalíptico. Então é um apocalipse, é melhor falar Apocalipse de Daniel. Assim, então, meu amigo, meu caro amigo, nós percorremos rapidamente a história de Israel e mostrando assim, de maneira bem ampla, o surgimento dos livros, dos textos sagrados do Antigo Testamento. Se faltou algum livro aqui, posso ter deixado passar, creio que não, né? Você me perdoe, vamos continuar a nossa pesquisa. Isso é bom para a gente orientar também a nossa leitura. Veja só que o período de surgimento do livro bíblico não corresponde exatamente à ordem ou à sua localização aqui na Bíblia, né? Por exemplo, o livro de Ruth, que está lá no início da Bíblia, não é? Perto do livro
depois do livro de Juízes, ele foi escrito, olha aqui, bem no final do período do Antigo Testamento, na quinta fase, bem próxima ao final da dominação grega, persa ou romana, nessa época entre 538 a 63 a.C. Esse é só um exemplo para mostrar que em um dos livros, a gente pode pegar um livro ou os livros do Antigo Testamento e achar que eles foram escritos exatamente na ordem que eles aparecem aqui na Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Muito bem, era isso que eu tinha para te dizer hoje. Depois nós voltamos e conversamos mais sobre essa maravilha, essa graça que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a palavra que Deus nos diz, um dos meios que Deus se comunica conosco, através da palavra escrita, que quando lida se torna palavra viva e nos faz melhores, se vivida, nos faz melhores, mais santos, mais próximos uns dos outros, mais irmãos uns dos outros. Peço a você que, se gostou desse nosso vídeo, que compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, peço também que você faça a sua inscrição para nos acompanhar na nossa caminhada de leitura, de meditação, de reflexão da Sagrada Escritura. Compartilhe, se inscreva, dê aí seu joinha, clique aí no sininho para receber notificações de outros vídeos que porventura a gente venha a gravar, para você receber a notificação. Compartilhe, se inscreva, colabore conosco e vamos juntos crescendo no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau.